E a gente não consegue pensar sem esse nexo de sentido que vai se atravessando aí. A gente não consegue não fazer isso, né? Mas é porque o peso de uma expectativa, de um resultado é tão grande que a gente vai se cercando de dispositivos para ir desconstruindo um pouco isso, né? Então, talvez dizer que não tem um formato de uma construção dramaturgica definitiva, porque realmente foi o que a gente juntou, momentos do que a gente está vivendo para trazer aqui para vocês, né? Seja o dispositivo que eu tenha arrumado para desconstruir a minha própria ansiedade, né? Talvez tenha sido isso. Foi só uma ficção. Mas, Ivana, eu queria só dizer uma coisa assim. Quando a gente estava se preparando para vir para cá, teve uma coisa que veio muito na minha cabeça, né? Quando a gente pensava em como construir isso, eu me lembrei muito da abertura da Clarice Lispector do livro A Paixão Segundo GH, né? Quando ela fala de aproximação. E ela diz: eu gostaria que lessem esse livro apenas as pessoas de alma já formada, aquelas que sabem que a aproximação de alguma coisa se dá atravessando, inclusive, o oposto daquilo que se quer aproximar, né? Porque, na verdade, o desafio que se lançou para a gente, acho que isso estava um pouco na fala da Dani, da Marcela e do João, é como mostrar uma aproximação, porque essa aproximação ela é muito intensa, né? E ela contém tudo de fragilidade que a gente tem, toda a nossa força também, mas até a gente descobrir que é uma força, a fragilidade se impõe e se coloca. Então, é de uma vulnerabilidade tamanha para a gente conseguir suportar, se colocar diante dessas fragilidades e colocar diante das pessoas assim também. Mas eu acredito, como você coloca, que para a gente não há outra forma, senão repensar esse lugar que a gente está, fazendo o quê, de que forma, para quem, né? Acho que todo mundo chega a isso em algum momento, né? E eu acho que há que se respeitar um pouco essa outra intensidade que também assombra, né? Porque espanta assim. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, na verdade, meu nome é Danilo, eu sou historiador, né? Não sou da área de dança, mas eu trabalho com história oral, com história de vida. E vi que a dança, né, Graça, ela partiu de uma coisa sua, né? Da sua história de vida. E então, na verdade, a pergunta é mais sobre o processo. Queria que você me falasse um pouco, se você trabalhou com os marcos de vida, como foi esse diálogo com a Andréia, o que fez que, né? Quais foram os critérios de escolha, né, de uma vida com esquecimento, memória? Obrigado. Primeiro, o processo foi doloroso, né? Mas assim, foi muito bom, muito enriquecedor, porque de repente a gente, por exemplo, eu no caso que tenho uma história de dança popular no meu corpo, na minha vida, no meu pensamento, de repente você se tocar que assim, você não é dono daquela dança. Eu sempre dizia, a dança não é minha. A dança ela só está no meu corpo, né? E de repente a gente, mudar o seu pensamento, a sua postura acerca da dança, em torno da dança, é uma coisa muito boa, né? Hoje eu sou mais humilde para dar aula, hoje eu sou mais humilde para receber, né? E outra coisa é a oportunidade, né? A oportunidade de uma outra linguagem que eu só estudava. Eu nunca tinha experimentado no corpo a dança contemporânea, né? Eu nunca tinha improvisado. Quando ela disse assim, nós vamos improvisar, tá certo. E fiquei esperando ela. Você vai improvisar? E eu, o que é que eu vou fazer? Eu realmente não sabia o que fazer, não sabia onde meter as mãos. E isso tudo que você viu aqui realmente é da minha história de vida mesmo. É das danças que eu já dancei, é das danças que eu já vivi, é das danças que eu brinquei na minha terra e que hoje eu passo a estudá-las, né? Eu consigo ver a minha dança hoje, eu não consigo deixar de dizer que é a minha dança, mas eu consigo ver a minha dança de fora para dentro. Isso é muito bacana, porque eu vejo que ela é muito maior do que o que eu pensava. Quando ela estava só no meu corpo, eu não tinha nem noção. Hoje eu tenho um outro olhar para a dança no geral. Aí eu comecei a me preocupar com políticas públicas para a dança. Né? A gente começa... Eu acho que quanto menos você sabe, melhor você vive.
Bom, primeiro eu queria dizer que eu, paulista, né, nascida aqui, tenho na minha história de corpo, de dança, uma história de cultura popular. Eu comecei a dançar assim, né? E aí, quando eu entrei na faculdade e também me propuseram improvisa, eu tive grande dificuldade, acho que exatamente aí. O material que eu tenho é esse, né? E como é que eu improvisava? Né? E aí, nas minhas histórias, enfim, Cavalo Marinho, que tem o improviso também, era de outra natureza, né? Então, aí, assim, eu comecei a perceber que eu tinha que improvisar. A partir quando me propuseram improvisa, eu tinha que desconstruir algo para poder perceber aonde eu tinha que chegar, que improviso era esse, né? Então, aí o que eu te pergunto, e também pergunto para a André, que procedimentos, talvez, vocês se propuseram para esse improviso? Né? Aqui a gente tem a Ana Catarina e o Ângelo, que desconstruíram de inúmeras maneiras para conseguir, talvez, como eu vejo, espectadora, perceber aquele outro lugar. Né? Então, aí, essa é a minha pergunta. Procedimentos, questões que vieram nesse desconstruir, né, nessa improvisação, se essa improvisação foi uma desconstrução. Acho que foi uma desconstrução de um lugar, né, assim, de um lugar de, eu não sei se de um lugar de pensamento, mas de um lugar de se colocar, assim. A gente não tinha inicialmente, assim, esses encontros eles foram longas conversas, foram dias e mais dias em que a gente sentava e conversava e falava da vida e falava das dificuldades e falava dos encontros com o secretário de Cultura e falava do jantar que ela fazia para o marido. Enfim, foram longas conversas para a gente tentar saber qual era o lugar que cada um habitava, porque eu acho que essa desconstrução parte dessa partilha de experiência, né? E, a partir daí, assim, alguns procedimentos muito conhecidos que a gente faz em laboratórios de improvisação, privação de sentidos, muita coisa para desestabilizar um pouco o que está seguro nas duas, né? E, inclusive, muitas vezes eu sentia vontade de me distanciar e de deixar ela trabalhando muito tempo sozinha em sala, para que isso também não fosse uma coisa que partisse de mim sempre, senão era eu que estava determinando, né? E às vezes perguntava da onde ela queria partir, né? O que ela queria propor. E acho que foi uma investigação das duas, do que cada uma estava sentindo a cada dia, né? O mais bacana é que isso parece que não tem fim, né? Isso não tem fim. E esse itinerário sensorial que a gente constrói no primeiro momento, ele se alarga, ele se amplia cada vez mais, né? E a gente vai ganhando espaço por dentro também. A gente sai de uma experiência dessa muito mais largo, cabendo muito mais coisa. Acho que o nível de tolerância aumenta. E os olhos da gente eles se limpam um pouco daquilo que ele já está mais habituado, né? Eu acho que essa desconstrução ela parte, inclusive, por não saber previamente que procedimentos a gente vai adotar, né? Senão a gente já estaria, talvez, engessando um pouco esse processo. E só dizer também que, quando nós começamos, quando a gente se reunia, eu brincava, né? Vamos brincar de boi. E eu brincava de boi, né? E ela, na verdade, foi vendo o que era que eu ia fazer. E foi nascendo daí. De cada brincadeira que eu fazia, ela dizia, essa brincadeira é boa. Essa outra também é boa. Aí tudo que eu fazia era bom. Eu digo, tudo é bom. Né? E até ela assim, aí isso aí foi, ela selecionou algumas partes das brincadeiras. Mas foi muito bacana, assim, foi, no comecinho doeu, mas depois foi bom. Gente, é porque realmente não é fácil. Obrigado, André e Graça. Eu me senti muito provocado pelo trabalho de vocês, porque ele me provoca o olhar, ele me provoca como é que eu olho, como é que eu encaro o outro e tal. E diante do olhar eu vou passar um pouco, vou tentar articular um raciocínio que eu não sei para onde vai chegar, pode ser que saia muito confuso, porque eu estou confuso. Eu também. Mas, partindo do olhar, o cinema brasileiro tem um histórico grande de representar, um histórico grande contemporâneo de representar a pobreza
filmado desde de um ponto de vista, na sua grande maioria, classe média, classe alta, e grandes vezes peca por um olhar condescendente, que aí eu vejo, por exemplo, quando você fala, tudo que eu fazia era bom. Não estou querendo dizer que tivesse que ser mal, não necessariamente assim, não necessariamente temos que pensar dessa maneira, mas me leva a pensar na condescendência do olhar para o outro. E também um olhar, às vezes, do cinema nacional em relação ao outro como um bicho malvado, ou um bicho selvagem, ou um bicho exótico, ou um bicho... esses bichos diferentes que a gente vê como algo estranho, fora, né? Então, diante disso, eu gostaria de ouvir vocês falarem da questão do olhar. Como é que a Andréia se propôs, como é que isso operou no teu olhar, como é que foi a Graça. E uma frase do áudio que me marcou muito foi quando a Graça fala que a Andréia me disse que eu deveria ser autônoma. Isso me confundiu muito. Quer dizer, por um lado me parece muito claro, porque a autonomia ela é dependente, a dependência é autônoma, tipo, há um jogo complicado aí, mas isso me fez uma grande interrogação. Tentando contextualizar na dança contemporânea, eu me lembro de um espetáculo de Jérôme Bel que se chama Pliché Kunshun e Myself, que foi muito criticado, foi muito vendido, foi muito grande sucesso e, ao mesmo tempo, muito criticado por ser um olhar neocolonizador. Então, eu devolvo a vocês essa confusão. Eu vou começar pela autonomia, né? Porque realmente foi assim, um momento de impasse para a gente, né? A gente, quando começou a se encontrar, e ela começou a brincar do que ela tinha, a trazer as lembranças, a trazer as memórias. Num dado momento, eu comecei a perceber que era muito fácil para mim intervir nisso, né? Era muito fácil ela estar trazendo coisas e eu estar dizendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E chegou um momento que eu realmente me senti muito incomodada de estar continuando daquela forma. E eu não sabia como chegar e trazer isso para ela, né? Porque ela não tinha o hábito dessa prática de entrar e trabalhar só, ou de encontrar coisas, né? E eu tentei dizer de várias formas, e eu tentei mudar procedimentos, e eu tentei inverter, eu tentei sair da sala. E aí, um dia, depois do trabalho, a gente sentou, a gente já estava saindo, a gente começou a conversar, e a gente chegou nessa palavra, autonomia, né? E a minha questão, eu coloquei para ela, falei, Graça, eu não consigo continuar se eu sentir que eu estou propondo sozinha, né? Assim, eu preciso que você esteja, que você puxe isso, que você esteja propondo coisas e que você esteja, inclusive, determinando coisas também, né? E foi uma conversa que era para durar 5 minutos, durou 3 horas. E aí, no dia seguinte, a gente voltou para a sala e a gente voltou querendo conversar mais e mais sobre isso, né? Porque isso vai para casa com a gente, isso vai para a relação com o marido, com o filho, com o aluno, com o secretário de cultura, com tudo que a gente faz. E a gente percebeu... Ficou muito mais claro para mim como isso era importante para mim nesse momento, como essa maneira de fazer, ela está muito relacionada com essa forma de habitar, e que não me interessa estar fazendo, mesmo que eu tenha habilidade para fazer, mesmo que possa ser relativamente fácil, para mim, entrar numa sala e dirigir um trabalho, depois de 18 anos fazendo isso. Mas isso não me mobiliza mais. Isso, inclusive, me segura, me trava. Isso, inclusive, me torna infértil, improdutiva, né? E se a gente não tivesse chegado ao momento de entender isso, e se ela não tivesse puxado isso para ela, muito generosamente, peitado algo que ela não sabia que ela podia, né? Que ela tinha, que isso era dela, que ela entrava, que ela desconstruía, que ela brincava. Na verdade, era a relação que eu queria propor, a relação da improvisação com a brincadeira. Né? Que é assim. Como é que a gente improvisa como se a gente estivesse brincando no terreiro de terra batida? Mas a gente não faz isso dizendo, Graça, improvisa como se você estivesse no terreiro de terra batida. Não é assim, né? E foi a partir da conversa, foi a partir da gente conseguir estabelecer esse entendimento em comum que esses procedimentos mudaram completamente na sala, né? E que aí eu podia chegar e dizer, Gracinha, eu não vou estar aqui amanhã. Você trabalha? Ela se trabalha. Aí no dia seguinte eu fiz isso. E aí a gente estava produzindo um sentido para isso aqui junto, né? Eu não sei se eu lembro das outras coisas que a história do olhar, né?
Eu trabalho com videodança também. Então, essa questão do ponto de vista, para mim, é uma coisa muito necessária no trabalho cada vez mais. Pensar sobre isso, pensar de onde eu estou olhando, pensar até que ponto eu tenho o poder e até que ponto eu posso usar desse poder, se eu tenho esse poder, né, de determinar o olhar do público, né. Isso é uma questão tão grande para mim que meus dois últimos trabalhos foram feitos para 30 pessoas. Porque eu não consegui resolver essa questão do ponto de vista para 400, 800, 500 pessoas, né? O que eu posso dizer, João, é que essa é uma questão para mim, mas essa é uma questão para mim hoje, mais do que pensar para onde vai o olhar do público, pensar de onde está saindo o meu olhar. É por isso que eu tenho me perguntado, sinceramente, que dança eu quero fazer? Né? Eu comecei perguntando, eu quero continuar fazendo isso? Isso é uma coisa que tá potente em mim? Isso está me comunicando outros afetos que não afetos tristes? Né? Minha terapeuta me convenceu com 2 semanas a mudar a pergunta. Né? Que dança eu quero fazer? Né? Eu quero saber disso, eu estou me perguntando. Mesmo que para isso seja necessário desestabilizar tudo que eu construí, tudo que eu entendi, tudo que está posto como um discurso absoluto, como a verdade única, como o que como a gente acredita que é bom de ser dança contemporânea, entendeu? Isso só tem sentido fazer agora se eu estiver me perguntando isso, sabe? Então, eu não sei se amanhã eu vou continuar fazendo. Né? E aí eu acho que essa questão do ponto de vista, ela tem tudo a ver com o lugar de onde a gente se coloca, né? E com o lugar de onde a gente se retira também. Né? Porque não se trata só da gente saber que a gente tem a força, He-Man, She-Ra, né? Saber embanhar a espada um pouquinho também, como um bom samurai, e saber dizer, não precisa fazer isso aqui agora, sabe? Eu acho que esse é o momento e que, assim, eu agradeço muito sinceramente a Graça ter aceitado mergulhar nessa confusão junto comigo também, né? Porque, na verdade, eu não me propus a dar nenhuma certeza para ela, eu só propus a aumentar a confusão. Então, na verdade, eu peguei na mão dela e falei, você está no abismo comigo, né? E o mais bacana foi, num dado momento, a gente olhar uma para a outra e, mesmo sabendo que a gente estava no abismo, a gente saber que a gente não estava sozinha. Né? É por isso que eu acredito, sinceramente, cada vez mais, na potência do encontro. Eu acho que a experiência está no encontro. Né? E isso faz com que eu repense tudo que eu fiz de trabalho até hoje e eu espero tudo que eu vá fazer daqui para frente. Né? Bem rapidinho, só falar que quando ela falou, duas coisas ela falou, que mudou assim, o meu rumo em relação ao trabalho. Primeiro, quando ela falou no estar presente. E eu fui para casa pensando, estar presente. Eu estou lá todo dia, como eu não estou presente? Né? E depois eu entendi o que é o estar presente. E quando ela falou na autonomia, isso foi o grande boom. Né? Porque, até então, quando ela me convidou, eu trabalho com flamenco e eu dirijo um grupo há 17 anos. Né? Eu dirijo. Quando ela me convidou, eu digo, oba, eu não vou dirigir assim, né? Vai ser bacana, eu vou ser dirigida. E fui, né? Me entreguei, assim, né? Também por confiar, eu confio muito no trabalho dela. Eu sabia que ela não ia fazer besteira, eu fui, assim, de cabeça. Aí, quando ela falou em autonomia, eu digo, puta merda. Então, assim, né? Aí, essa noite, realmente, eu dormi mal, assim, autonomia. Então eu assumi outra postura. Tinha que ser, né? Não tinha mais volta. Eu até, na conversa, foi que eu entendi que o buraco era mais embaixo. Aí já estava dentro, não tinha mais volta. Aí foi um grande boom. A autonomia, a conversa da autonomia foi assim, um divisor de águas para mim, nesse trabalho. Oi, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para a Graça. Eu fiquei um pouco pensando nessa coisa do encontro e que, de uma certa forma, a Andréa meio que fez uma edição meio que jornalística assim, da sua trajetória na dança e trouxe para um lugar da dança contemporânea que é mais próxima do universo dela. Queria perguntar para você já passou pela sua cabeça, se você já fez um exercício de pensar, de trazer a Andréa, fazer uma edição jornalística da vida da Andréa e levar para o seu público do popular. E como que você acha que seria isso?
Eu acho que ainda vai ser, eu acho que vai acontecer. Eu quero convidar vocês, eu acho que para o ano que vem, para a Festa do Pau da Bandeira, lá em Barbalha. Talvez isso aconteça lá. Sim, pensei sim, de verdade mesmo. Eu já combinei com ela. Eu não sei se ela vai topar, né? É porque, quando o João falou, eu fiquei pensando sobre isso, que eu estava pensando, assim, que o Bonito falou, acho que eu vou linkar as duas, porque, vendo o trabalho, eu vi assim, não se trata de um cacoete autobiográfico, me parece mais documentário. E aí, quando eu vi o audiovisual, aí o negócio colou de uma maneira muito radical. E aí eu puxaria um fiozinho da pergunta dele, que é assim, que eu acho que, não sei nem se vai ser respondido agora, mas que olhar enquadra graça? Né? Que eu acho que tem a ver com o tipo de manobra que o cinema nacional tem feito sobre esse outro, diferente, essa alteridade, porque vocês são bem diferentes, mas como é graça que está enquadrada, assim, que olhar, assim, que lente que Andréa botou para enquadrar graça, até formular esse tipo de dramaturgia documental na cena, que é muito vigorosa, é muito clara, e que parece que, para mim, tem uma relação muito grande com o que André falou ontem sobre esse processo de auto-reencenação, de auto-drag, na verdade. É Graça fazendo drag de si mesmo, não é o cara fazendo Martha Graham, mas é Graça fazendo ela mesma. Né? Eu não sei se eu vou saber responder que lente foi botada, mas só você já ter feito a relação com o documentário, já é uma coisa que me agrada muito, porque quando a gente está trabalhando no videodança, é uma relação que a gente faz bastante, como é que a gente consegue pensar a produção da imagem da videodança com a lógica do documentário e não com a lógica da ficção, né? No sentido de estar com a câmera na mão e saber o que se constrói nesse encontro da corporeidade com o ponto de vista, né? Eu não vou saber te dizer qual foi a lente que eu botei, né? Talvez eu acho que seja mais fácil para vocês que estejam vendo apontar isso, sinalizar isso, né? Mas eu acho que me agrada pensar esse olhar que documenta, mas no sentido desse olhar que documenta e se autoproduz mesmo, né? Ele não está se xerocopiando, porque não há o que ser revelado para vocês, né?